Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal, videozinho sobre atualidades, tá? Muita gente já tá me perguntando assim, Fernandão, eu tô ligando a televisão, eu só tô ouvindo falar de uma coisa, tá? Que é o quê? César Battisti. Eu entro na internet, eu só ouço falar de uma coisa, César Battisti. Mas quem foi esse homem? O que ele fez? Por que ele tá aparecendo tanto na televisão? Por que a mídia tá dando uma atenção tão grande para ele? Não é só aqui no Brasil não, é no mundo inteiro. Então calma, que eu vou explicar para vocês direitinho quem foi César Battisti. Antes da gente começar o vídeo, a gente tem que deixar uma coisa bem clara para vocês. A minha função aqui não é ser nem contrário ao César Battisti, nem favorável ao César Battisti. Não. Isso é um assunto muito polêmico, discutido no mundo inteiro. A minha função é apenas fazer uma narrativa contando a história de César Battisti para vocês, ok? Para isso, vocês sabem, a gente precisa voltar lá no passado e entender um pouquinho mais o contexto de César Battisti. César Battisti nasceu na Itália, no período da década de 60 e 70, a Itália vivia um período conhecido como os anos de chumbo. O que era isso? Um governo muito repressor estava à frente do poder na Itália. E César Battisti então decide entrar no chamado Proletários Armados pelo Comunismo, um movimento de esquerda que tinha como viés ideológico, ou seja, pensamento ideológico, promover lutas armadas para derrubar o governo que lá existia durante o período dos anos de chumbo na Itália. Bom, pois bem, em 1979, César Battisti é preso na Itália e condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos. 2 policiais, um açougueiro e também um joalheiro, tá? Ele é preso e começa a cumprir a pena na Itália. 2 anos depois, em 1981, César Battisti consegue fugir da prisão. Ele consegue escapar da prisão. E ele foge para onde? Para a França. Mas por que ele escolheu a França para fugir? A França, nessa época, era governada por um presidente chamado François Mitterrand. O francês está ótimo, hein? Show de bola. François Mitterrand, ele tinha um pensamento, um viés ideológico, desculpem, que ele decidiu conceder asilo político, ou seja, proteção para aqueles italianos que lutaram contra os anos de chumbo. Então ele trazia esses italianos, vinham até a França e ali eles recebiam proteção política, tá? Num movimento ficou conhecido como a doutrina Mitterrand, tá? Lógico, não era uma lei escrita no papel, não, mas o presidente francês concediu asilo político e esses italianos, não só César Battisti, mas muitos outros italianos, foram beneficiados por isso e por lá permaneceram por muitas e muitas décadas, até que o governo francês muda e chega ao poder um homem chamado Jacques Chirac, que começa o quê? A rever um pouquinho melhor essa questão desse asilo político. Jacques Chirac começa o quê? Extraditar, ou seja, mandar de volta lá para a Itália alguns condenados pela justiça italiana para que fossem cumprir a sua pena ou então serem julgados lá na Itália. Bom, César Battisti, percebendo tudo isso, o que ele faz? Decide então fugir da França. Primeiro ele vai para a Espanha, de carro até a Espanha, depois até Portugal, depois até a Ilha da Madeira e no ano de 2004, César Battisti desembarca em Fortaleza, no Brasil, utilizando documentos falsos e por aqui permanece na clandestinidade por 3 anos, até que em 2007 ele é preso em uma ação conjunta da polícia brasileira com a polícia italiana. Muito bem. No ano de 2009, o então ministro da Justiça, Tarcísio Genro, decide conceder um habeas corpus, ou seja, uma decisão no qual ele dizia que César Battisti deveria cumprir a sua pena, a qual ele tinha sido condenado aqui no Brasil. E, obviamente, uma decisão que desagradou a Itália, que queria que César Battisti fosse extraditado, ou seja, mandado do Brasil de volta para a Itália. 2010, no dia 31 de dezembro de 2010, último dia como presidente da República, o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decide conceder a César Battisti o status, o título de exilado político, ou seja,
ele não poderia ser extraditado para a Itália. Não, ele era um exilado político e deveria o quê? Permanecer sob a proteção do governo brasileiro. O governo italiano ficou muito bravo com o governo brasileiro, ameaçou ir para a ONU, levar esse caso lá no Tribunal de Haia dos Países Baixos da ONU, nos maiores imbrólios entre Brasil e Itália nos últimos anos. Pois bem, tá? Em 2010, então, Cesare Battisti recebe este título de exilado político e aqui permanece no Brasil por muito tempo. Só que o governo mudou e então o presidente da República, Michel Temer, que acabou de sair do cargo, no último dia de governo dele, o que ele faz? Ele revoga esse status de exilado político a Cesare Battisti e determina o quê? Que Cesare Battisti deve ser imediatamente extraditado para a Itália para cumprir a sua pena lá, numa decisão que agradou demais o governo italiano. Então Cesare Battisti agora não era mais um exilado político aqui no Brasil, ele era um foragido da polícia. Então ele decide fugir para a Bolívia. Por lá permaneceu, ele fez até um documento para o governo boliviano, pedindo para que fosse dado a ele um exílio político, tá? Mas o governo boliviano não acatou essa decisão e, há 2 dias atrás, ele acabou sendo preso na cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, tá? A mesma cidade onde Che Guevara, um guerrilheiro, foi assassinado também. Bom, Cesare Battisti foi preso lá e ele decidiu fazer o quê? O governo boliviano decidiu extraditar Cesare Battisti, ou seja, respeitar a decisão do governo italiano. Fez o quê? Comunicou então à polícia italiana: olha, estamos com Cesare Battisti, agora vocês podem vir buscá-lo aqui e levá-lo para a Itália para que ele cumpra a sua pena lá na Itália. Ele não é um preso nosso, nós não temos nada a ver com isso, tá? Nós apenas o capturamos, já que ele estava foragido desde o ano de 2018, quando o presidente da República, Michel Temer, decidiu então extraditá-lo de volta para a Itália, e assim foi feito. Há 2 dias atrás, Cesare Battisti, mais precisamente ontem, chegou na Itália e lá agora ele começou a cumprir a sua pena, que é a pena de prisão perpétua, ou seja, ele permanecerá preso, tá, pelo resto da vida por conta dos crimes que ele cometeu em território francês naquele período conhecido como os anos de chuva. Mas Fernandão, por que tanta polêmica? Por que tanta gente comentando sobre isso? Por um simples motivo. Muitas pessoas consideram Cesare Battisti um preso político. Ou seja, se ele lutava contra um sistema político opressor, ele não deveria ser condenado à prisão perpétua por isso. Do outro lado, nós temos as pessoas que dizem o quê? Não, ele foi um criminoso, ele matou gente, e ele deve sim ser condenado de acordo com as leis do país dele, no caso a Itália, que diz que para quem cometeu crimes de terrorismo, a prisão é perpétua. Enfim, essa é a polêmica, a grande polêmica, a repercussão mundial envolvendo Cesare Battisti, principalmente por quê? Porque nesse período que ele ficou exilado e fugindo, passou pelo México, veio para o Brasil, Bolívia, enfim, para a França também, ele escreveu mais de 15 livros e acabou se tornando o quê? Um autor famoso. Então, ele não é uma pessoa simples, uma pessoa comum, ele é uma pessoa famosa, tá? Não só na Itália, mas sim no mundo inteiro. Por isso que tanta repercussão envolvendo o nome de Cesare Battisti. Gente, só reforçando novamente, minha função aqui não é nem ser contrário, nem ser favorável, é apenas fazer isso que eu fiz com vocês, é explicar para vocês um pouquinho mais a história, tá, deste homem chamado Cesare Battisti, explicar tudo que ele fez, onde ele foi condenado, enfim, o porquê tanta polêmica envolvendo eles. Eu espero ter conseguido, tá? Desculpem se eu errei alguma coisa, desculpem se o vídeo não ficou tão bom, tá? Vão deixando comentários como vocês sempre fazem aqui. Ó, Fernandão, estou precisando saber um pouquinho mais sobre isso, sobre aquilo. Esse tema é muito importante, atualidades, é sempre bom a gente se manter atualizado, tá? Se eu falei alguma coisa errada, me corrijam nos comentários. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o canal. Nós chegamos a 300 inscritos.
Tá? Conseguimos passar, estamos acho que com 301 ou 302 inscritos, já é uma grande vitória, né? O canal nosso é novo. E eu peço para que vocês sempre façam isso. Não esqueçam de dar o like, de se inscrever. Para se inscrever é só ir aí embaixo, ó, tá? Não precisa nem sair do vídeo. Se aparecer a palavra inscreva-se, é só clicar em cima, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Certinho? Me desculpem por alguma coisa, tá? Sim, é uma espinha que eu tô no nariz e sim, está doendo muito. Qualquer lugar que eu vou, o pessoal pergunta: nossa, é uma espinha isso daí? Eu falo: é. E tá doendo, obviamente, né? Não, falar a pessoa: não é uma espinha. É uma tatuagem que eu fiz do Vesúvio em erupção, tá? Aí a pessoa já emenda com uma outra pergunta clássica: tá doendo? Você fala: tá doendo só um pouquinho, tá? Não consigo nem respirar direito por causa dessa espinha. Mas vamos lá, tratar a espinha agora. E eu espero que eu tenha ajudado vocês para mais esse canal. Curtam, compartilhem, deixa o like de vocês, é muito importante pro canal. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço e fui!